Olá, sejam todos muito bem-vindos ao MBA Talks. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre gestão de departamento jurídico, relacionamento dos jurídicos internos com escritórios de advocacia. Para essa conversa, eu estou aqui com a Anaê Schramm, que é diretora jurídica do Grupo Madeiro. E Anaê, muito obrigado por aceitar o convite desse bate-papo. Eu que agradeço. Eu acho que vai ser uma conversa bem legal, que a gente separou alguns assuntos bem bacanas para conversar. Rafa, obrigado mais uma vez por estar aqui comigo, conduzindo a conversa. O Rafa é coordenador da área de inovação lá do escritório, né, e tem participado aqui de algumas conversas do podcast. E a gente estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores sobre carreira de advogado, né? Você estava contando um pouquinho aqui da tua história, enfim. E eu acho que para abrir a conversa aqui, eu queria pedir para você falar um pouquinho, assim, você comentou dessa transição, do nascimento dos jurídicos internos, né? A gente está falando aqui da nossa época de estágio, que a movimentação natural sempre era procurar ou um escritório de advocacia para iniciar a carreira, ou enveredar para a área pública, né? Em algum momento nasce, né, esse departamento interno dentro das empresas, e obviamente esse crescimento ao longo do tempo teve um desafio, né? Porque quando a gente pensa no ambiente corporativo é muito claro o departamento financeiro, o RH, né? a contabilidade, e o jurídico teve que se inserir de alguma forma nesse contexto todo para se tornar de fato um órgão dentro da organização, né? E você trilhou esse caminho aí há algum bom tempo já. E eu queria ouvir de você, assim, esse desafio, né? E como que hoje está estruturado isso, por exemplo, dentro do Madeiro. Bom, obrigada aí pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E, bom, como eu estava te falando, né, quando eu me formei, não existia essa realidade de estágios, né, ou de jurídicos internos muito enraizada. Ainda estava muito embrionário, eu acho. E ao longo aí desses meus 25 anos de carreira, o que eu observo é que cada vez mais as empresas, né, estão dando valor para esse profissional, e cada vez mais os departamentos jurídicos estão com tamanhos, né, compatíveis com, às vezes, a estrutura da companhia. A gente sabe que empresa, de modo geral, os departamentos são sempre menores do que deveriam ser, né, e o jurídico, obviamente, não é diferente disso. Mas eu acho que cada vez mais as companhias entendem, né, a necessidade, a importância desse órgão, digamos assim, dentro de uma empresa. Eu não consigo conceber hoje uma grande empresa, uma média empresa, até uma pequena mesmo, sem uma área jurídica de apoio. Seja interna mesmo, né, ou seja um escritório muito próximo, né, muito ligado naquele dia a dia. Porque uma coisa é a consultoria, né? É o parecer de alguma coisa, é uma opinião, é uma ação judicial solta. Mas uma coisa é você conhecer o negócio da empresa, né? Como que aquela empresa ganha dinheiro, como que ela se estrutura, quais são os seus valores, as suas políticas, como tratar com o seu CEO, né, o seu CFO, enfim. Qual é essa dinâmica, né? Como que você consegue abrir portas mais rápidos ali naquele relacionamento? Então, eu acho que esse dia a dia é muito importante. E se você está inserido dentro daquele contexto, obviamente que as coisas são mais rápidas, né? Eu estou no Grupo Madeiro há quase 9 anos, e quando eu entrei, o jurídico era muito embrionário, tinha acho que 2 ou 3 profissionais na época, trabalhando com um volume grande na época, tinha uma expansão bem agressiva da companhia. Então, eu praticamente fui reestruturando, né? Fui estruturando esse jurídico ao longo desses 9 anos. Hoje eu tenho uma equipe de quase 20 pessoas, mas te diria que ainda tem um caminho longo ainda de estruturação, de processos, procedimentos para serem criados, né? Porque, obviamente, a companhia é dinâmica, está sempre se reinventando, aumentando, mas eu me encontrei dentro do corporativo, né? Dentro desse direito, e eu vejo como uma área essencial, assim, dentro de uma empresa que quer crescer estruturada, enfim. Vamos lá. Nesses anos todos, nessa tua trajetória, você percebe que existe uma mudança de viés das próprias organizações enxergando o jurídico? Essa pergunta que eu ia fazer. Porque, assim, eu já vi muitos empresários menores, assim, que olham o jurídico como um mal necessário. E acho que essa transição para ser algo estratégico
também auxilia muito em aumento de budget, de contratação de pessoas, né? Você percebe essa mudança também? Percebo, eu me lembro, né, e obviamente a gente ainda traz esse ranço, né, mas eu me lembro muito no início, todo mundo olhava para o jurídico e, o jurídico é onde gasta o dinheiro, que vocês só estão aqui para gastar. Né? É onde fala não, né? Só é a área que fala não, a área que está aqui para burocratizar e para gastar o dinheiro da empresa, né, a gente não tem, e de fato, né, o jurídico não tem essa natureza de vendedor, né? Você não traz dinheiro. Hoje a gente vê muito movimento de departamentos jurídicos de tentar fazer negócio, né? De tentar trazer dinheiro para a companhia. Eu já participei de vários bate-papos de empresas que o jurídico inventou um produto, né? Para vender, para colocar no mercado, para trazer caixa para dentro da companhia, seja de forma direta ou mesmo indireta, né? Então... Mas eu acho que hoje eu consigo ver a importância do jurídico nas próprias reuniões que eu participo, né? Então, se antes o jurídico era convidado só quando o negócio já estava fechado, quando era só para, né, vai ali, faz um contrato qualquer e resolve de qualquer jeito, hoje eu vejo que a nossa participação é desde lá do começo, né? Então, os nossos diretores têm a preocupação de inserir o jurídico desde sempre no projeto, porque é ali que a gente vai determinar, né, se aquele projeto vai ter ou não passivo, se aquele projeto vai ou não caminhar, né, corretamente desde o início. Então, eu vejo hoje o jurídico muito mais nessa mesa de negócio desde o começo do que, obviamente, lá atrás, quando era visto só como uma área burocrática, só, né, uma área, o mal necessário, né? É porque é difícil em determinado ponto, né? Não é que é difícil, mas demora muito para a gente conseguir medir, né, o quanto o papel do jurídico de fato está fazendo diferença no negócio, né? Por quê? Porque se a gente tem um papel aqui preventivo, né, você não vai saber até certo ponto, né, qual seria se eu não tivesse aquela prevenção, as coisas como elas se comportariam, né? Quando você está num papel de reduzir passivos, reduzir litígios, enfim, isso também se alonga, né, até que você consiga determinar de fato a importância, né? Por isso que eu acho que vem desse passado essa visão de que o advogado, e não só dentro da empresa, mas como externo também, né? Ou seja, mudou um pouco essa visão, mas ainda tem um pouco assim, é a última coisa, a hora que estiver estourando, e a gente vê isso muito no escritório, né? Situações que chegam que, poxa, se a gente tivesse sido envolvido ali 6 meses antes, talvez não estaria naquele estágio, né, que já se torna um estágio ruim. E quando você traz esse relato dessa participação do jurídico desde o início nos projetos, né, isso já denota uma mudança estratégica da empresa, né? Opa, peraí, deixa eu olhar aqui o papel do advogado aqui, não só como litígio, a gente também tem que tirar um pouco essa máscara, né, de que o advogado é só litígio. Litigante, né? Não é isso, né? O papel do advogado é um assessor jurídico, digamos assim, não é só na briga, né? Então, quando você traz esse papel, né, estratégico, já demonstra, né, assim, uma mudança completa da estrutura, do papel fundamental do jurídico dentro da companhia. E isso é bem, bem interessante. Eu acho muito que cresceu mesmo nesse sentido, né? Até os próprios indicadores da área jurídica, né? Antigamente, qual que era o teu indicador enquanto gestor de jurídico, advogado, né? Você era diminuir processos. Era quantos processos você arquivava e quanto você gastava ou deixava de gastar naquele processo, né? Hoje você tem indicador de entrega de contrato, hoje você tem indicador... Eu, por exemplo, tenho um indicador bem relevante para a companhia, que é a quantidade de restaurantes sem alvará, né? Que hoje nós temos um índice de 0,10%. Né? Então, eu tenho praticamente 0 restaurante que tem problema de alvará. É um indicador que eu consigo mensurar, consigo entregar e é super relevante para a companhia. Mas por quê? Porque em algum momento lá atrás a companhia entendeu que esse era um valor para ela, né? E eu acho que cada vez mais isso demonstra que o jurídico está inserido no negócio, tá inserido no dia a dia da companhia e consegue atacar aquilo que é um valor para ela, não só a parte de ações judiciais de contencioso, né?
Então, você vai... na tua fala, né, a gente vai percebendo aqui algumas coisas bem interessantes para a carreira do advogado, né, e acho que tem aspectos aqui importantes. Ao longo da faculdade, a gente não tem nenhuma, pelo menos na minha época, talvez tenha, em alguns casos tenha mudado agora, mas a gente não tem nenhuma matéria sobre gestão. Né? A gente aprende o direito e acabou. Né? E tanto a experiência do lado do escritório externo como a experiência de quem está na gestão de um departamento jurídico numa grande companhia como é o teu caso, a gente 90% do tempo está dedicado à gestão. Né? O advogado chega dentro do escritório de advocacia, o escritório cresce e ele acaba se vendo, né, numa posição de ter que lidar com RH, que ele nunca teve uma experiência, financeiro, né, gestão de recursos, gestão de métricas, estratégia, plano estratégico, enfim, orçamento, coisas que a gente não teve um conhecimento técnico aplicado. Dentro da companhia, né, o departamento jurídico deixou de ser um advogado dentro da companhia. Né? Ele passou a ter todas essas atribuições que você... Como é que foi esse processo para você, né, esse aprendizado? Quanto tempo hoje você, de fato, se dedica a essa parte de gestão e qual é o teu envolvimento, em certa medida, do ponto de vista técnico-jurídico ainda dentro do Madeira? Eu vou te falar que foi sofrido essa curva de aprendizado, né? Porque na faculdade você praticamente aprende a lidar, né? Ou as matérias de processo, né? Então, você... Imagina, eu tive aula de contrato no último ano da faculdade. E era o que estava escrito no Código Civil, né? Nunca fiz um contrato na faculdade, né? Então, você não aprende a prática só se você for atrás. Eu fiz... Meu estágio da faculdade obrigatório foi Direito de Família, que eu nunca mais vi depois que eu saí da faculdade. Então, é tudo muito na teoria, assim. Então, você vai para a prática, você vai para o mercado muito cru, né? E é muito desafiador. E aí, obviamente, né, conforme o mercado foi mudando e foi enxergando esse jurídico como um parceiro mesmo do negócio, né? A gente tem que se reinventar. Então, você tem que saber um pouco de contabilidade, você tem que saber um pouco de RH, você tem que saber um pouco de tudo, né? Eu brinco com o meu time ali que nós temos que ser generalistas, né? Dentro da empresa. Você tem que saber de tudo um pouco. E não necessariamente só do direito, né? Você tem que saber de tudo que a companhia faz, né? Desde, no meu caso, né, específico, desde como prepara o hambúrguer até como a gente quer fazer o nosso negócio, quanto que a gente quer lucrar, né, como que a empresa quer aparecer no mercado, né? Então, mas você tem que ir atrás dessas ferramentas, você tem que se desenvolver, né? E hoje, assim, sei lá, 90% do meu tempo é voltado para a gestão, né? Gestão desses números, gestão dos indicadores, gestão das pessoas, gestão das ansiedades, né, do desejo aí entre o certo e o que a gente quer fazer. Eu sinto falta até de sentar na mesa. Eu sempre digo, né, hoje eu não sentei na minha mesa ainda para sentar para ler um contrato ou para ler uma peça ou para, né, estruturar alguma coisa, porque você está o dia inteiro basicamente numa mesa de reunião vendo o próximo projeto, a próxima oportunidade, né, o próximo desenvolvimento que a companhia quer seguir. Mas é um dia a dia pesado, difícil, e a gente tem que se descobrir multitarefas, assim, né? Então, eu acho que eu gosto, né? Para mim é uma realidade que eu gosto. Eu gosto de todo dia fazer alguma coisa diferente. Então, eu não gosto da rotina e eu acho assim, para mim é excitante, né? Você chegar todo dia sem saber o que vai ser daquele dia, né? Do que você vai cuidar. Mas é um perfil, acho que é um perfil. Eu sempre falo, quando eu contrato um profissional para trabalhar comigo, eu sempre procuro o perfil, né? Dessa pessoa que gosta de multitarefas, assim. Porque, lógico, se eu quero o especialista, né? Aquele conhecedor de um determinado assunto, eu conto com os escritórios. Tem os escritórios para nos apoiar nessas decisões mais específicas. Mas eu acho que hoje o jurídico é esse profissional. E é interessante isso, né? Porque o perfil determina muito da tua atuação, daquilo que você vai absorver bem ou melhor, né? E ao mesmo tempo tem espaço para todos os perfis, né?
precisa do especialista, precisa do generalista, precisa daquele que vai encontrar aquela vírgula que daria um problema, do mesmo jeito que aquele que entende aonde esse contrato, esse documento se encaixa no todo do negócio. E aí nesses processos de contratação, né, pegando agora esse gancho de que não existia muito espaço em jurídicos internos, isso foi aumentando. O que você busca num profissional hoje quando você vai fazer uma entrevista, por exemplo? Que características que você mais trata como um diferencial? Eu particularmente, assim, sempre procuro, né, um profissional exatamente que tem esse perfil multitarefas, assim. Eu já trabalhei com muito profissional excelente e às vezes não deu certo naquele ambiente porque a pessoa gosta de fazer uma coisa só. Ela gosta de chegar de manhã e saber o que ela vai fazer. Então, né, como na época que eu trabalhava no escritório, chegava no escritório de manhã, gerava o meu relatório lá no sistema, para eu saber os prazos que eu tinha que cumprir, né, Na época se fazia pesquisa de processo na internet, né, você entrava lá no site da CGPAR, botava lá o número e você via os andamentos, ia para o fórum, você sabia que tinha que tirar cópia daquele, né, e voltava, entregava para cada um que tinha que fazer, fazia o teu prazo. Então, era muito rotina, né? E tem gente que gosta disso, precisa disso para se organizar, né? Para relaxar, para trabalhar bem, assim. E tem aquela pessoa que vive bem no caos, né? No caos organizado, que eu costumo dizer, que é a gestão de um departamento jurídico interno, né? Porque você chega de manhã e diz, hoje eu vou fazer... Vou ler aquele prazo que é essa semana, ou eu vou fazer aquele contrato. E aí alguém decide que a gente vai contratar uma máquina importada que precisa chegar aqui na data tal, porque se não chegar vai atrasar uma outra produção que se pensou ontem que a gente queria fazer. E aí você larga tudo e vai fazer aquele projeto. Então tem que ser um perfil dessa pessoa que não se desorganiza quando está no caos, né? Obviamente que eu acho que a vida é muito mais saudável quando você tem organização, né? Eu sempre digo, uma casa organizada, um carro organizado, né? Uma gaveta organizada deixa o teu cérebro organizado também. Mas você tem que conseguir se organizar no caos, né? Então, eu acho que é esse perfil que quando eu vou no mercado, né, buscar essa pessoa, assim, que consiga se organizar no caos. Mas isso assim, por mais que tem a rotina, né? O caos, eu acho que ele é consequência do que a gente vem vivendo mesmo, né? Então, assim, as coisas são muito mais imediatas. Como a gente se comunica muito mais rápido, né, as coisas ganham um imediatismo muito maior, né? Então, assim, antes o projeto talvez seria pensado, precisaria mandar um e-mail, né? Ou ter algum tipo de comunicação que levaria ali um dia e tal. Agora não, né? Agora a gente... Ou um fax, né? Eu sou do tempo que a gente mandava fax ainda para... Ou marcar uma reunião, né? Agora você não precisa mais, em tese, de um tempo para... Você pode fazer um agendamento, chamar online ali, um vídeo, colocar 5, 6 pessoas que estão em locais diferentes e ter o processo de decisão naquele momento. Né? Então, assim, todo esse movimento nos coloca num caos... Né? E mesmo quem trabalha com rotina, acho que precisa ter uma forma de se organizar no caos. O caos faz parte da vida como um todo, né? Eu acho que da humanidade, né, atual, né? Eu acho que hoje no mundo atual a gente vive esse dinamismo, né? Esse imediatismo, eu acho daí você tá lá no meio de um projeto importante, reunião da escola, teu filho liga porque ele ficou doente, se alguém precisa ir buscar, né? Ou, enfim, e esse caos tá sempre perto da gente ali, né? E mesmo a rotina é dinâmica, né? Então, nunca é tão estático. Sim. Assim, a gente são inúmeros players aí puxando, querendo a nossa atenção para todos os lados. Muitas distrações também, que acabam sendo, às vezes, um problema, né? Sim. Porque daí a pessoa, ela tá super atarefada ali, ela precisa uma fuga, né? Pega o celular, vai em redes sociais, e as coisas vão se acumulando, e daí o caos... piora, fica né? pior ainda. Cada vez mais complexo. Você comentou, né, sobre o profissional multitarefas, né? Mas eu acho que além de multitarefas aqui, eu vejo muito a multidisciplinaridade, ou seja, né, ser alguém que tem a capacidade de, pelo menos não ter um conhecimento profundo, mas poder transitar
em outras áreas. E aí eu puxo o gancho aqui do papel do departamento jurídico na relação com os demais departamentos da companhia, né? Ou seja, assim, essa importância, como é que você classifica essa importância de, por exemplo, o jurídico ter um bom contato com o financeiro, o jurídico ter um bom contato com o corporativo, né? Com a diretoria, enfim, para que as coisas possam fluir. Eu acho essencial, na verdade, né? Eu não consigo conceber um jurídico afastado, assim, longe, né? Sem ter esse relacionamento. Obviamente que a gente se divide, né, dentro lá da área de acordo com a expertise de cada um, né? Obviamente, eu tenho o advogado trabalhista, eu tenho o advogado de contrato, eu tenho o advogado regulatório, eu tenho o contencioso, e eles não necessariamente se envolvem com todas as áreas da companhia, né? Porque às vezes o advogado trabalhista, ele não vai conversar lá com a contabilidade, né? Mas ele está todo dia com a RH, por exemplo. Mas uma das coisas que eu gosto muito e eu acredito muito é nesse relacionamento entre as pessoas, né? Eu não consigo conceber eu fazer um contrato ou eu fazer uma defesa processual sem eu saber exatamente como que a contabilidade trabalha, como que o financeiro trabalha, né? Como que chega a demanda até eles, porque só se eu conhecer todo esse dia a dia eu consigo construir a minha história, seja ela num contrato, seja ela numa defesa. Então, a gente promove lá no jurídico encontros entre as diretorias, onde o diretor não vai, mas vai o pessoal, né, de gerente, os analistas vão para conversar, para bater papo, né, seja para trocar ideia profissional, para trocar ideias aleatórias, porque nesses bate-papos você encontra pessoas que às vezes têm uma ideia que casa com a tua, puxa, se a gente fizesse isso, daria certo, nosso trabalho diminuiria, a gente conseguiria formalizar tal coisa. Então, eu acho muito, muito saudável nessa troca de experiência, essa troca de vivência aí entre as áreas. E, obviamente, de novo, eu acho que enquanto jurídico, nós precisamos conhecer o dia a dia da empresa. Então, eu pego no pé lá do pessoal, nossa fábrica, nossa cozinha central fica em Ponta Grossa. Então, uma vez por semana, um advogado daqui de Curitiba vai trabalhar lá em Ponta Grossa para conhecer o time de Ponta Grossa, para estar lá à disposição, para saber quando que o caminhão entra, quando que ele sai, para saber o que acontece lá, porque é outra empresa, né? É outro lugar. Então, não necessariamente a gente trabalha da mesma forma, né? O pessoal vai nos restaurantes para ver abertura, vai para ver fechamento, a gente vai fazer visita na cozinha do restaurante para saber como é que funciona, porque eu acredito nisso, eu acredito nessa intercambiabilidade de informação, de conhecimento. A gente precisa estar no dia a dia da empresa. E aí dá um depoimento, assim, eu trabalhei em jurídico interno de empresa, de estágio, né, durante a faculdade. E eu lembro que foi, assim, me abriu um horizonte absurdo no dia que eu fui visitar a fábrica. Né? Quando você entende do negócio, você olha muito além do que estão escrevendo, aquilo acontece no mundo real, né? Existem pessoas envolvidas, tem caminhão chegando, tem produto, tem... Aí você começa a enxergar, nossa, isso é um negócio muito maior do que eu vejo na minha mesa, né? Porque da nossa mesa a gente vê muito pouca coisa. Então, esse conhecer o negócio é essencial, né? Que, assim, tem a bandeira de restaurante, mas é uma fábrica, né? Porque todos os produtos são fabricados, tem fabricação própria, ou seja, o restaurante é a ponta de conexão com o cliente final. Mas, enfim, toda essa estrutura de negócio, ela acontece muito antes. E tem todos os desafios, B2B da fábrica e o B2C dos restaurantes, né? Então, deve ser um mix, assim, realmente muito, muito interessante de lidar com as N situações que devem cair na tua mesa todos os dias, né? O Madeiro tem um modelo de negócio muito ímpar no Brasil mesmo, né? A gente já fez vários estudos, assim, de alguns órgãos, e inclusive fisco, tudo, e às vezes até é difícil de explicar a própria estrutura, né? Porque eu brinco desde o pintor, ele é seletista, né? Até o engenheiro, o arquiteto, todo mundo trabalha dentro da empresa, né? A gente tem frota própria. 97% dos itens que são usados dentro de um restaurante vêm da cozinha central, são entregues pela cozinha central, seja porque são fabricados lá ou porque lá é o nosso CD, né? Então tudo é consolidado lá dentro e vai para o nosso caminhão próprio, no nosso motorista próprio, para entrega dentro dos nossos restaurantes. Então é muito negócio, né? A gente tem vários negócios dentro do nosso negócio. Então a gente tem que conhecer do dia a dia, tem que conhecer
da dificuldade do outro, às vezes, de te entregar alguma coisa no prazo. Porque é muito fácil botar a regra lá, né, no papel. Todo mundo tem que fazer tal coisa. Mas e como que faz aquela tal coisa, né? Como que consegue entregar? Qual que é o insumo que aquela pessoa tem para te entregar, ou o conhecimento? Então, a gente precisa conhecer. Dia desses, eu estava lendo uma defesa nossa, e eu terminei de ler, eu falei, nossa, parece que eu não tô lendo alguma coisa do Madeiro. É por isso que eu estou lendo alguma coisa aleatória de alguém, assim. Porque não tinha isso, né? Quem fez a defesa não tinha esse conhecimento da empresa, esse dia a dia. Então, quando escreve a teoria. Né? Escreve o dever ser, mas não a realidade. E eu acho que né, o jurídico interno tem que trazer isso para as coisas que a gente faz, para o contrato, para a defesa, para alguma regra, uma política, um manual, tem que trazer o dia a dia da empresa, porque a teoria é muito bonita, né? E o papel aceita qualquer coisa, mas você tem que trazer a realidade dos fatos, assim. Então, eu acho que essa integração é muito importante, e conhecer o negócio é muito importante. Você tem usado tecnologia lá dentro do jurídico para te ajudar de alguma medida? Como é que Ainda você tá vendo não. isso? E isso é uma coisa que está me inquietando bastante já há algum tempo, mas eu coloquei agora 2 demandas específicas para TI. Eu falei, precisamos de robozinho trabalhando aqui. Então, criei 2 projetos lá para que a TI desenvolva e nos entregue. De maneira individual, todo mundo usa alguma tecnologia lá dentro, né? Mas a gente não tem institucionalizado isso. Né? Então, apesar de a gente ter vários sistemas, a gente tem um sistema só para nossos alvarás, a gente tem um sistema do contencioso, a gente tem um sistema para contrato, a gente tem um sistema de gestão de contrato, mas a gente não tem essa inteligência trabalhando de forma institucional. Então, nós estamos agora num processo interno com a TI para criar essas ferramentas e, inclusive, criar as normas, né, para uso da inteligência artificial, para que a gente possa, de fato, acho que vai trazer um ganho relevante, assim, e eu tô nesse momento ansioso, sabe, que eu não vejo a hora de ser colocado em prática, porque eu acho que isso vai trazer um ganho relevante. Eu acho que isso afeta, de uma forma geral, o jurídico como um todo, né? A gente vê a mesma ansiedade, assim, né, e dedicação para isso, a gente vê em várias frentes, né? E carece muito ainda de uma tecnologia, porque a inteligência artificial, os desafios da inteligência artificial é que a gente consiga ter algo que traga confiabilidade nas informações que você busca e ter um certo parâmetro ali para também não... Né, algo que você possa usar, ter as normas de utilização sem que isso vire um problema. Né? Exato. Isso precisa vir para ajudar e não para ser um problema. E a gente sabe que ainda, por exemplo, na parte jurídica, falando de processos, coisas de inteligência artificial ainda, né, traz alguns pontos de atenção, não tem um critério de confiabilidade muito grande. Até tem um nome para isso que a gente conversou com outro cara de tecnologia que ele falou que existe uma gradação de 0 a 10 das inteligências artificiais, em que eles dão um grau de alucinação. Que é o grau de criatividade, né? Onde ela realmente inventa coisas. Assim. Inventa número de processo, inventa jurisprudência. Então, e a gente tem visto bastante isso na mídia, né? De volta e meia acontece um caso desse. E eu tenho obviamente, como todo mundo, medo disso, né? E até por isso que eu acho que a gente precisa correr para institucionalizar isso, porque o time precisa saber como usar a inteligência, porque todo mundo usa, né? Todo mundo usa, a gente sabe que todo mundo usa, mas quando você usa em prol do teu negócio, da companhia, ou sendo o jurídico, você representando um cliente, ou você dentro de uma empresa, você precisa ter limites, né? Precisa saber usar. Então, eu acho que eu estou muito menos preocupada com aquela inteligência artificial, né, ou pelo menos para dentro de casa, né? Em utilizar a inteligência artificial para fazer peças, para fazer um contrato, para fazer... Mas muito mais para trazer mais rapidez na análise. Otimizar processos, exato. Processos... Isso. Que são repetitivos, né? Então, a simples leitura de um push de distribuição. Você tem que ler, cadastrar, mandar. Então, se você tem um robô fazendo tudo isso, você já ganha muito tempo. Para quê? Para que o advogado foque naquilo que é relevante que ele faça, né?
quer fazer um contrato bem feito, quer fazer uma peça bem feita, quer estar com a cabeça voltada pro negócio dele. Você veja que são coisas que conflitam, né? Porque tem que tomar muito cuidado mesmo, porque assim, o jurídico é o defensor da bandeira do compliance, né? Sim. Então, ter uma coisa muito aberta mesmo, sem fora de controle, e a gente sabe que as pessoas usam mesmo, né? Isso não tem como lutar contra, já está aí, todo mundo usa, a questão é como é que a gente regula isso para que fique uma acho que a gente ainda vai ter muitas surpresas boas e ruins com relação à inteligência artificial, mas é uma realidade que está aí, que está posta, não volta no tempo, né? Então, cada vez mais a gente tem que se preparar para isso. Vamos acertar muito e vamos errar bastante também, mas é um processo, né? É um processo de crescimento, faz parte do crescimento, acho que, da própria humanidade. E é uma mudança bem grande a nível cultural, né? Ainda tem gente que se sente ameaçada pela inteligência artificial. Não vou usar porque daí pode ser que eu perca meu emprego, mas é um caminho sem volta. A gente tem que usar essas ferramentas a nosso favor e muitas pessoas, né, internet já dizem assim, a IA não vai substituir ninguém, mas uma pessoa que saiba usar bem a IA pode substituir outra que não sabe. Exato. Não, eu acho que cada vez mais esse profissional vai se tornar imprescindível dentro das organizações, né? Porque eu sou de uma geração, esses dias estava ouvindo alguém falar que essa geração dos 40, 50 anos é guerreiro, né? Porque nasceu numa época que não tinha nem telefone. Eu falo pro meu filho, eu não tinha celular na época. Eu falo, mas como é que você falava com as pessoas? Ele me pergunta, ele tem 5 anos. Então, eu vivi numa época que, nasci numa época que não tinha nada disso, não tinha nada de tecnologia, né? E a gente, hoje, meu Deus, a gente tem um mundo à nossa disposição dentro né, de um dispositivo que você carrega na bolsa. Então, eu acho que isso é preocupante, né? Mas cada vez mais você precisa de profissionais que saibam lidar com isso, até para entender limites, né? Até para saber o que é certo e o que é errado. Porque hoje está tudo eu acho que tudo muito solto ainda, né? Tudo muito ainda a ser descoberto. Com certeza. Quando a gente fala do relacionamento do jurídico interno, dos departamentos jurídicos das empresas com os assessores externos, né? Sejam eles consultorias, escritórios de advocacia, enfim, que estão ali dando suporte. Como é que você trabalha isso? Quais são os critérios que você valoriza, né, quando você vai precisar o auxílio de um assessor externo, enfim, para que tipo de olhar você tem que faça com que esse profissional possa fazer parte de uma parceria com o grupo, por exemplo? Eu acho que são vários fatores e tudo depende do produto que você quer, né? Do produto final que você quer. Mas basicamente, assim, uma das qualidades que eu mais busco no escritório, né, é justamente esse viés de parceiro do negócio, assim, né? Quando você vai entrevistar um escritório, você vai buscar algum parceiro, você quer aquele que se identifica com o teu negócio, né? Porque que queira e que tenha prazer de viver o teu dia a dia, né? De saber que empresa que eu estou atendendo, né? Quem são essas pessoas, o que elas querem, como que gostam de trabalhar, porque é muito fácil eu pedir vai lá, faz a defesa do meu processo, ou me dá uma legal opinion, ou me entrega um contrato. Mas se você está inserido no meu contexto, né, você provavelmente vai me entregar de uma maneira que seja melhor para mim, né? Então, eu procuro esse escritório que esteja disponível para aprender um pouco do meu dia a dia, assim. E eu sou meio chata com relação a isso nos escritórios. Eu marco encontro com eles lá na cozinha central, a gente, né, faz conhecer o nosso negócio. A gente contratou recentemente um escritório trabalhista, e eles passaram 2 dias lá no nosso escritório fazendo entrevistas com todas as áreas, então com RH, com a contabilidade, com o financeiro, com operações, porque eles têm conhecido o negócio, né? Então, e obviamente hoje cada vez mais busco aquele especialista, sabe? Um escritório mais centrado num determinado assunto. Então, aquele escritório é bom em tributário, então a gente vai para aquele escritório. O escritório, esse escritório full service, assim, eu tenho não evitado, porque eu acho que ele
ele tem o seu lugar também, Sim. né? Mas a gente cada vez mais tem procurado escritórios especialistas para demandas, principalmente as mais relevantes, lógico, porque eu acho que você consegue ter um produto melhor, uma entrega melhor, né? Um produto mais customizado para você, assim, né? Para a nossa realidade. Mas eu acho que, acima de tudo, um escritório que esteja disponível para ser parceiro do negócio, assim, que muito mais do que entregar aquele projeto para o qual ele foi contratado, é criar uma parceria mesmo, né? Criar uma história, porque eu acho que isso acaba impactando no produto final que ele vai te entregar, assim, na qualidade do produto final que ele vai te entregar. É difícil, hoje a gente tem muitos escritórios, né? Você pode escolher, obviamente que preço é uma questão relevante, óbvio. Uma vez eu estava conversando com uma colega que é gestora, e ela falou, o meu critério é quem ganha mais. Mas eu acho que o quem ganha mais vem da qualidade, né? Da qualidade, da entrega, do conhecer, né? Aquilo que eu estava falando da petição que eu li, não me identifiquei com aquela petição. O escritório tem que te entregar algo que você se identifica. E para isso ele precisa conhecer, mais do que o direito, conhecer o teu negócio. Tem que entender que o negócio do escritório mudou também. Não é só ser um assessor jurídico, né? É ser uma empresa parceira. Exato. Né? Então, com certeza, até assim, eu né, do lado de cá não vejo como trabalhar alguma coisa sem conhecer do negócio. Muitas das reuniões que a gente tem, das opiniões que a gente dá, a gente depende da informação do que né? Você vai contratar uma máquina, por exemplo, e precisa, a máquina está vindo de fora, você precisa liberar, né? Ver que tipo de tributo vai incidir nessa importação, eu preciso entender para onde é essa máquina, para onde vai, né? Por que você está comprando, qual que é a tua urgência, porque senão as coisas não funcionam. Mas e aí você entra de fato nessa... deixa de atender uma expectativa. Né? E isso é muito ruim para quem presta serviço, né? Porque você cria, se alguém te contratou, ele criou uma expectativa. Sim. Se você não alinhou qual é essa expectativa criada, para você poder atender a expectativa, essa ponta fica solta e aí a relação... Mas você sabe, por incrível que pareça, ainda existe esse escritório, sabe? Ainda existe essa relação, assim, de escritório que você, sei lá, contrata para alguma coisa ou quer contratar, enfim, e aí, né, eu me coloco à disposição, olha, se você quiser conhecer o diretor X que faz esse assunto, não precisa, já sei o que vocês querem, já, né, vou... Então, assim, a pessoa vai me entregar, mas ela vai me entregar o viés jurídico do assunto, né? Frio, exato. Então, mas a gente ainda encontra profissionais, assim. Por isso que, às vezes, para contratar para um projeto específico, você conversa com 3, 4 para chegar naquele que né, esse aqui quis me entender. Eu acho que é meio psicólogo, sabe? O escritório tem que ser um pouco psicólogo do cliente, assim, né? Lá ouvir um monte de história que às vezes nem é relevante, mas que eu acho que o cliente meio que se sente atendido, né? Ouvido, porque o jurídico tem que ter para quem reclamar também, né? E aí reclama pro seu parceiro, né? Tem que ter eu acho que tem que ter essa troca ali com o escritório. Mas eu acho imprescindível, eu acho que cada vez mais... eu passei essa evolução ali dentro do Grupo Madeiro também. Logo que eu cheguei, a gente tinha 1 ou 2 escritórios que nos assessoravam. Hoje a gente tem quase 20 escritórios, parceiros que trabalham conosco. Lógico, o negócio também foi crescendo, né? Mas eu acho que parte desse princípio de que você precisa ter... vários parceiros, né? Não dá para colocar todos os teus ovos numa mesma cesta. Você precisa ter o especialista em contrato, e às vezes não só no contrato internacional. Você precisa ter aquele parceiro especialista em tributário, mas não só em tributário, mas talvez que é imposto indireto e o do imposto direto. Você precisa ter... né, parceiros específicos para determinados projetos e até para trabalhar com determinadas pessoas dentro da tua empresa. Né? Porque às vezes uma pessoa específica gosta mais daquele escritório ou se dá melhor com aquele. Então, e cada vez mais a gente tem aberto, sabe, o nosso portfólio de parceiros, assim, e eu acho que isso tem trazido um ganho significativo, assim, para os nossos produtos, né, para aquilo que a gente precisa. Como é que você faz a gestão daquilo que você absorve internamente e daquilo que você passa para... pelo grau de ser uma questão muito específica, aquilo que é mais geral você mantém dentro? A gente, assim,
até um ano atrás, todo o contencioso, por exemplo, era terceirizado, né? Eram os escritórios que faziam, independente de ser uma demanda simples ou uma demanda relevante. Há um ano atrás, a gente fez um movimento de internalizar uma carteira específica de ações judiciais. Então, hoje eu tenho dentro de casa um corpo de contencioso que faz um determinado tipo de ação judicial dentro de casa. Então, faz audiência, faz sustentação, faz todas as peças, a gente faz dentro de casa. Mas foi uma demanda muito específica por uma razão muito específica, assim. Parte de contratos é tudo dentro de casa. Salvo se alguma coisa, um M&A, obviamente, mas... E também eu acho que tudo isso muito voltado para o perfil da empresa, né? O nosso CEO, o Júnior, ele é uma pessoa que não acredita na terceirização. Então, eu comentei com vocês que desde o nosso pintor, né, até o engenheiro da obra, é todo mundo CLT, porque ele não acredita na terceirização. Então, ele acha que... Ele não acredita que uma empresa de transporte vai cuidar tão bem dos nossos produtos como os nossos caminhoneiros. Então, por exemplo, eu já fiz esse movimento de tentar terceirizar alguns contratos. Não consegui, porque eles querem que a gente faça dentro de casa. É perfil, né? Mas eu acho que, obviamente, que quanto mais relevante e quanto mais específico, maior a chance disso estar num escritório. Então, mas ainda que eu vou fazer... a gente fez agora recentemente um contrato de uma importação de uma máquina. Uhum. Nós fizemos tudo dentro de casa, revisão e tal, mas... Para o ajuste fino, eu mando para o escritório dar uma olhada, para ver se a gente não perdeu nada, se a gente não esqueceu de alguma coisa, né? Se passou algum detalhe. Então, é difícil hoje de dizer assim que eu tenho um assunto que seja 100% dentro de casa. Porque tudo eu tenho... marcas, por exemplo, né? Volta e meia aparece uma cláusula lá de direito autoral, de propriedade industrial. Eu tenho um escritório que só me auxilia na parte de marcas. Então, no meio de um contrato, tem 2 cláusulas. Essa cláusula vai para o contrato dar uma olhada, para o escritório dar uma olhada. E assim, a gente vai... É o dia a dia que te diz, né? Isso, a análise exato. do caso específico, às vezes até parte daquele caso você terceiriza. Exato. E é um equilíbrio interessante, né? Porque o interno tem todo o conhecimento do negócio. Às vezes o parceiro, ele tem conhecimento da matéria e tem um benchmark. Tem outras situações parecidas, né? Exatamente. E eu acho isso fundamental, assim. Eu sempre, quando falo com o escritório, eu digo, e o que os outros estão fazendo? Como que as outras empresas estão se comportando, né? Quando aconteceu com tal empresa, o que eles fizeram, como que agiram? Porque, obviamente, você copia o que é bom, né? Você se inspira naquilo que é bom. E eu tô aqui dentro do meu negócio, eu não tô olhando para tudo isso, não consigo ver tudo isso, né? Então, o escritório que trabalha lá com o direito tributário, ele sabe do que está acontecendo no mercado, de mais novo, né? Tá acompanhando. Eu estou bem longe, né? Ou mais longe disso. Então, eu acho que é fundamental a gente ter esses parceiros que vão nos dando pequenas pílulas, né, de conhecimento, de especificidade, porque a gente, né, tende a deixar passar algumas coisas. Nós somos, eu falei no começo, né, nós somos basicamente generalistas lá dentro, não tem nenhum especialista né? Eu tenho um advogado de contencioso que trabalhou com várias coisas do contencioso, eu tenho um advogado de contrato que já trabalhou em consultora, que já trabalhou em escritório, que já trabalhou numa empresa X, mas não é especialista em direito autoral, né? Ou não é especialista em contrato de software, né? Que é toda uma complexidade, né? Então, a gente vai buscar nos escritórios essas especialidades, assim. Legal, muito hein? Bacana, né? Bom. É muito legal ter a visão do outro lado da mesa, né? E é muito legal ter esses insights mesmo, né? Porque ao mesmo tempo que é uma visão diferente, porque está numa posição diferente, os desafios de equipe, de generalistas, de especialistas, de conhecer o negócio, a gente também vive, né? No escritório a gente tem essas preocupações também, né? Tem um pouco dessas dores da questão da contratação. Então, a gente vê que ao mesmo tempo que são bastante diferentes, tem muita complementaridade, Sim. né? Não é à toa que a máxima é verdadeira, né? De que as empresas são todas iguais, só muda o CNPJ, né? Porque os problemas são os mesmos, né? E a gente lida com o ser humano, né? Então,
os problemas são basicamente os mesmos, assim. Uns maiores, outros menores, né? Uns se resolvem mais rápido, outros não. Cada um tem a sua metodologia, mas as dores são muito parecidas, né? E eu acho que, né, falando de departamento jurídico e escritório propriamente, eu acho que essa é uma relação cada vez mais duradoura, né, que tem que ser duradoura e cada vez mais relevante, né? Eu não consigo, de novo, conceber uma empresa sem jurídico interno e não consigo conceber um jurídico interno que não tenha bons parceiros, né, de escritórios para trabalhar naquilo que é relevante para a empresa. Legal. Infelizmente, nosso relógio está contra nós. Renê, muito obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui conversar com a gente. Acho que foi uma conversa sensacional, né? Ter essa visão de fato de alguém de dentro, né? De um departamento jurídico, de uma empresa do tamanho do Grupo Madeira, eu acho que é super, super importante, né? Trazer esses insights, enfim, isso acho que é um conteúdo muito rico aí. Que bom, obrigada, eu agradeço o convite, espero que tenham gostado. Foi muito bacana, obrigado. Ok, pessoal, obrigado e até a próxima.